Durante muito tempo, achei que não conseguiria sobreviver fora das margens deste guardanapo, as fronteiras do território da minha criatividade. Eu precisava de um nome, uma forma, um corpo, uma expressão, e não tinha nada disso. O livro de hoje é Ilustre Poesia, do Pedro Gabriel. Olá, sou a professora Heloísa Braga e hoje vim apresentar para vocês Ilustre Poesia, da editora Intrínseca, escrito pelo escritor Pedro Gabriel. Esse é o terceiro livro dele, tá? Ele ficou super famoso por escrever em guardanapos de papel em um bar no Rio de Janeiro. A escrita do Pedro Gabriel é muito leve, reflexiva, ele fica ressignificando as palavras, coisa que ele consegue porque ele não foi alfabetizado em português. Como ele nasceu no Chad, que é um país lá da África, ele só teve contato assim mais profundo com a nossa língua com 12 anos de idade, quando ele veio para cá para o Brasil com a mãe, que era brasileira. Então, quando ele começa a ter esse contato mais próximo com a nossa língua, ele começa a perceber algumas nuances que a gente não percebe. Por exemplo, a palavra dado e dedo só tem uma letra de diferença, e isso para ele fazia muita diferença. Então, isso começa a ser refletido nos poemas dele. Em todos os poemas que ele escreve nos guardanapos, quando você vai ler, você percebe que eles têm significados diferentes para as palavras que estão ali. E isso transforma totalmente a escrita dele, fazendo ficar muito mais próxima da gente e de uma forma muito mais reflexiva e muito bonita. Antes de falar de Luz Poesia, eu gostaria de apresentar para vocês o Antônio. O Antônio é o personagem do Pedro Gabriel, que começa a ser apresentado para a gente nesse livro aqui, que é o primeiro livro dele, Eu Me Chamo Antônio, que é composto só por poesias escritas em guardanapos de papel. Aqui a gente não tem nada além disso, fragmentos da vida do Antônio que a gente não sabe direito ainda quem é. Já no segundo livro, que chama Segundo, o Pedro Gabriel começa a explicar um pouquinho mais sobre a vida do Antônio, que para ele é um personagem de um romance que ainda não foi escrito. Nesse livro aqui, diferente do primeiro, ele já começa a trazer algumas coisas fora dos guardanapos de papel, mas umas coisas bem poucas, assim, alguns escritos, falando um pouquinho mais sobre quem é esse Antônio. Já no terceiro livro, que é o que eu vou falar para vocês hoje, o Antônio começa a tomar forma. E agora, para o Pedro Gabriel, ele já não é mais o personagem de um romance que não foi escrito. Ele é o personagem de um romance que está sendo escrito. O que faz a gente pensar que daqui a um tempo o Pedro Gabriel vai realmente escrever um romance contando a história do Antônio, que é um personagem super intrigante, que a gente fica morrendo de vontade de saber mais sobre ele. Quem acompanha o Pedro Gabriel nos dois primeiros livros teve uma surpresa maravilhosa nesse terceiro, porque aqui o Antônio começa a conversar com o poeta e o poeta começa a conversar com o Antônio. Então, no meio daquele monte de guardanapo de papel, você tem a história sendo contada, sendo recriada. E você começa a refletir sobre a sua vida, sobre a vida do Antônio, sobre a vida do Pedro Gabriel, a vida do poeta. E a gente começa a ter umas reflexões ali que nos outros livros eram muito mais leves, né? Porque era um pedacinho de papel que a gente lia uma frasezinha ali e pronto, a gente pensava naquilo. Agora não. Algumas reflexões que o poeta faz em relação ao Antônio, essa conversa que eles têm, assim, vão ao longo de umas 5, 6 páginas. É totalmente diferente dos outros. E assim, talvez por estar nesse momento aqui de pandemia, tiveram algumas partes que me fizeram pensar assim, refletir sobre o nosso dia a dia mesmo, a nossa vida, sobre as coisas que a gente faz, as escolhas, as distâncias entre as pessoas, entre os amigos. A gente começou a dar muito mais valor a isso. E o texto, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essas distâncias que precisam ser mais aproximadas. Ele vai pegar a poesia e comparar ela com as galáxias, com o universo, com tudo que a gente tem ao redor, mostrando que a poesia, que ele chama de ilustre poesia, ela é grande,
Ela é maravilhosa e ela faz parte como se fosse um reflexo do nosso universo. A cena da lua conversando com o mar é maravilhosa. Você pensar nessa questão de tudo que se esconde debaixo do mar, tantas coisas que a gente não sabe o que são, tudo que se esconde no céu, que a gente também não sabe direito o que é. A nossa galáxia, né, o pequeno universo aqui, é um grãozinho de areia de um universo muito maior que a gente não conhece. E é isso que ele vai trazer pra gente. E mais no finalzinho, o Antônio conversando com a gente, explicando como que ele começou a surgir, também é maravilhoso. Por quê? Porque ele começa a falar que o Pedro Gabriel viu ele lá no bar, viu o guardanapo e começou a criar uma vida para ele. Uma vida que até então ele tinha, mas que a gente não sabia que ele tinha. E que o poeta então consegue transformar de uma forma tão bela e que a gente fica nessa vontade imensa de saber mais sobre a vida do Antônio. Leiam o livro. Vocês que são apaixonados por poesia não podem deixar de ter esse livro na estante de vocês. Não só o Ilustre Poesia, como os outros dois também do Pedro Gabriel. E também ficam nessa expectativa aí por um novo livro do Pedro Gabriel, quem sabe. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum livro, deixem aqui nos comentários para mim. Não deixem de compartilhar com os amigos de vocês também e até o próximo vídeo.